Aqui. Como sempre, né? Eu vou até stop sharing aqui para compartilhar com vocês, como sempre, né? É um mega assunto, né? É um assunto assim que demanda, na verdade, horas e horas e horas, né? Mas eu vou dar uma pincelada, vou dar uma ajudada para vocês. É aquela coisa assim do passarinho que come e dá para os bichinhos, né? Para os filhinhos, e os filhotes vão lá e depois caçam e procura depois. Então, assim, vou dar uma passada por cima. Se vocês quiserem puxar um pouquinho mais no final com as perguntas, tudo bem. Mas assim, não vou adentrar muito, porque também quero ver o feedback das pessoas e de repente eu faço uma próxima aula, entrando mais a fundo esses assuntos, tá? Mas eu espero que vocês gostem, né? Porque é um assunto para a vida, gente, é coisa diária. Olha, a Lu acabou de chegar atrasadinho. Vamos lá. O tema, né? Vou voltar. A ordem e as virtudes na nossa vida, tá? Angélica. Angélica também está atrasada hoje. Gente, Angélica é minha fã número 2, tá? Eu não sei, estão disputando ela e a Sheila, quem é mais minha fã, porque, olha, eu não sei como é que eu vivo sem elas. Elas me lembram de tudo. Vamos lá. Tema. Hoje vamos falar o que que é ordem, quantificar prioridades, rotina diária e virtudes do dia a dia. Só para vocês terem uma noção, só os 4 pontos já seria assim um dia inteiro de aula, né? Mas vamos fazer um apanhado, né? E passar para vocês assim uma coisa bem assim superficial, mas que vocês possam trabalhar vocês mesmos, tá bom? É que eu quero que vocês trabalhem a virtude de vocês, né? Tá? Então, assim, o que que é ordem, né, gente? Ordem é uma origem superior, é uma autoridade, é uma ordenação, né? Ordem vem estabelecida pela organização, estrutura. Então, assim, a ordem é criada por Deus. Deus é ordem. Tudo que Deus criou tem uma ordem, tem um processo, tem um sistema. É tudo organizado. Se a gente for ver, o mundo é extremamente organizado, extremamente matemático, né? Vocês sabem disso. O nosso corpo, como os órgãos funcionam, como a natureza funciona, como o universo funciona. Tudo tem um ciclo perfeito, tudo tem uma ordem, tudo tem o seu local, assim como a mulher e o homem, né, casal perfeito que se encaixam. Quando se encaixam, dão o fruto do filho e assim por diante. Então, assim, se a gente pensar, né, dentro da casa tem uma ordem, dentro do relacionamento tem uma ordem, dentro do nosso trabalho tem uma ordem, tudo tem um princípio, meio e fim. Então, assim, eu quero que vocês começam a pensar bastante nessa definição e tentar visualizar na mente de vocês o quão importante entender essa ordem, entendeu? Porque quando a gente tenta atropelar a ordem, as coisas não funcionam, tá? E aí, o que que é importante? A gente sabendo disso, a gente tem que aprender a priorizar. E eu já percebi que a maioria das pessoas, infelizmente, fala muito: ah, isso é prioridade para mim, ah, eu gosto de fazer isso primeiro, ah, eu faço tal coisa, mas na verdade, no fundo, não sabe o que que é prioridade, não sabe o que que é priorizar, né? Como garantir o melhor do dia, como garantir as minhas tarefas do dia, que seja tarefas de mães que fiquem em casa, tomando conta de filho e arrumando a casa e fazendo toda aquela trabalheira que vocês sabem que são, ou as mães que saem para trabalhar e de repente voltam no dia, volta ainda tem que fazer a casa também, então é uma segunda jornada, terceira jornada, vocês sabem. Então assim, como priorizar que não vire um caos, né? Então, assim, vamos tentar ter um certo. Assim, a palavra equilíbrio não existe, tá? Vou deixar bem claro para vocês. A única pessoa que tem 100% equilíbrio é Deus. O que a gente pode ter é uma certa estrutura, um pouco de controle do que a gente pode controlar, mas na verdade tudo é descontrolável. Então, assim, a gente tem que ter um nível mental e espiritual que a gente venha alcançar organizando a nossa vida e assim não se indispondo com coisas que a gente não consiga controlar, tá bom?
E aí eu vou chegar no ponto que é muito importante: como quantificar as prioridades, né? Eu até esqueci um slide aqui que eu ia colocar, mas, bom, eu já vou falar antes de falar a respeito disso. Gente, a prioridade na nossa vida, que vocês são todas católicas aqui, eu acredito, não acredito que não tenha ninguém que não seja católico aqui, de repente tem aqueles católicos misturados que é católico e faz outras coisas e nem sabe que não pode. Mas, de qualquer maneira, prioridade na nossa vida é Deus. A partir do princípio que a gente entende, que a gente tem fé e tem uma religião, tudo vem de Deus. Então, assim, prioridade, Deus, Ele é prioridade. Depois, família, depois trabalho, depois diversão, depois tudo mais. Então, assim, no dia a dia, né, tendo isso bem claro, visualmente falando na vida de vocês, no dia a dia, a gente tem que compor a nossa prioridade das nossas tarefas do dia a dia, independente do que seja, vocês sabem quais são as tarefas que vocês têm, Deus em primeiro lugar. Então, assim, quando a gente chegar no final da aula, que é as rotinas da Santa Hildegarda, isso vai ficar mais claro. Mas eu estou falando agora para vocês já terem, né, o número de prioridade. Fazer uma listinha, né, colocar lá quais são as tasks, né, quais são as tarefas que eu tenho para fazer hoje, né? Número de prioridade. Tem gente que gosta de colocar número um, número dois, número três. Tem gente que gosta de colocar super urgente na lista, tem gente que gosta de colocar a quantidade de dias, né? Ah, hoje é para hoje, ah, isso é para amanhã, isso é para semana que vem. E tem gente, né, dependendo do trabalho, se junta aí trabalho com tarefas domésticas, põe até um certo risco de repente, sei lá, uma comida, estragar a comida, risco de perder dinheiro se for empresa, risco de afetar uma terceira e quarta pessoa. Então, assim, essa quantificação de prioridades vai de uma coisa muito básica, de que é fazer uma lista, simplesmente uma lista simples das coisas que você tem que fazer no dia a dia, para uma lista mais densa, uma lista que vai tomar um certo tempo, e que eu aconselho você fazer essa lista, que vai tomar um certo tempo, semanal. Porque que acontece? As pessoas pensam, assim, ah, não, amanhã. Você conhece aquela pessoa da manhã? Amanhã eu faço? Amanhã eu vou fazer a lista, ou amanhã de manhã eu vou fazer a lista, aí começa a fazer a lista, aí percebe que já se atropelou, que o urgente virou super urgente, que a coisa que era para ter visto a lista da escola da professora que mandou no e-mail e você não viu e está vendo aquela manhã. Vocês estão entendendo? Então, assim, organização é fundamental na nossa vida porque deixa a gente até mais calmo, né? Então, assim, é muito importante começar do básico. Se vocês aqui não têm, né, uma listinha de tarefas do dia a dia, comecem. Se vocês já têm, tentem melhorar essa listinha, o que vamos fazer hoje, ok? Esse quadrante aqui, eu não sei se vocês já viram um quadrante desse, tá? Eu recomendo que vocês façam, tá? Faça um quadradinho, pode ser pequeno, pode ser grande. Tem a lista de vocês, mas tenha um quadrante também. Por quê? Porque visualmente fica mais fácil, tá? Então, assim, o primeiro quadrante ali é importante e urgente. O segundo, importante e não é urgente. O terceiro quadrante, você pode delegar ou colocar uma data, quer dizer, uma coisa para uns dias a mais, e não é importante. Ou no último, é uma coisa que não é importante, você pode delegar, entendeu? E você só escreveu na lista, agora que você se tocou, que na verdade o marido pode fazer, o filho pode fazer, se você não sei, né, tem faxineira, empregada, funcionário, parceiros, o que for, possa fazer para você, tá? Por quê? Porque fica muito claro, entendeu? Às vezes a gente faz uma lista, só para dar um exemplo para vocês, vocês fazem uma lista, escreve tudo lá na lista, né? Eu vou criar uns exemplos aqui super bobos, né? Ah, eu tenho que lavar louça. Ah, eu tenho que lavar roupa. Ah, e tenho que levar alguma coisa na lavanderia, né? Pessoas que levam fora. Ah, eu tenho que pagar um funcionário. Ah, eu tenho que ir na reunião da escola. Ah, eu tenho que fazer a compra do mês. Ah, eu tenho que comprar. Entendeu? São um monte de coisas. Só que
uma delas realmente vai ser uma prioridade. E aí você vai começar a perceber o que que é realmente prioridade quando você falar assim, não, isso daqui realmente é urgente. Isso não é urgente, então por que que eu estou me preocupando tanto, né? Já percebeu quantas vezes fica se preocupando por coisa boba? Ai, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar isso, ai, eu tenho que fazer isso. Aí fala, se repete, fala milhões de vezes, fala pro marido, aí fala pro gato, fala pro filho. Aí o marido, nossa, mas você já me falou isso 5 vezes. Aí parece a chata, aquela esposa chata, não sei se vocês já perceberam isso, que fala e fala, fala a mesma coisa. Aí depois, né, não entende porque o relacionamento não tá muito bom, porque a tua lista não tá boa, porque as coisas não estão organizadas. E você está se perdendo nisso. Então, assim, gente, eu não sei, eu sou a Maria da lista, entendeu? Eu sou a pessoa que mais tem lista, assim, eu tenho lista no caderno, eu tenho lista no computador, eu organizo, eu ponho segunda, terça, quarta e quinta, no domingo eu dou uma olhada na lista da semana, o que que é importante, o que não é importante. Então, assim, quando as pessoas vêm falar para mim, ai, vamos fazer tal coisa, e não sei o quê. Eu falo não, eu só falo não, 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 porque eu já sei o meu timetable, entendeu? Eu já sei da minha agenda, eu já sei do meu planejamento. Então, se eu falo não, não é por maldade, é porque realmente eu não vou conseguir encaixar aquela coisa. Ah, de repente na semana que vem ou na outra semana, entendeu? Vontade eu tenho, mas assim, eu não tenho como estar em dois lugares. Não nasci que nem o Padre Pio que pode se bilocar. Então, assim, eu tenho que ter, assim, muita, muita estrutura, e vocês, vou falar para vocês a mesma coisa também, quando vocês começarem a organizar a vida de vocês, as tarefas de casa, tarefas de trabalho, é urgente, não é urgente, esse é o horário tal, amanhã eu vou fazer trabalho, vou ter o meu break, depois eu vou fazer outro trabalho. Se alguém pedir alguma coisa para vocês, gente, vocês olham lá, se é não, é não. Vocês não têm que se sentir culpada porque vocês falaram não. Porque assim, se vocês vão tirar da prioridade da vida familiar de vocês. De repente você está encaixando uma pessoa que é o horário de você e seu esposo, é o horário de você e sua filha, entendeu? Que é o horário de você estar em família, em janta, em coordenação. Eu não estou dizendo assim que, ai, essa lista não pode ser flexível. Óbvio que pode, e óbvio que a gente tem que ajudar e ter um coração cristão, estamos disponíveis quando dá. Mas assim, sabe aquela pessoa que fala assim para tudo? Eu não sei se vocês conhecem, sabe aquela pessoa que fala, alguém fala, vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo, vamos. E aí, de repente, você vê que você não tem tempo nem para respirar. É porque você não tem uma vida organizada, ok? Então, assim, tem que ter uma certa flexibilidade, sim, mas depois que você já está com essa lista aí, essa organização em prática por algumas semanas, você já sentiu, você está levando, tua lista está bem, você está fazendo, você está sentindo, né, forte, e aí você já começa, isso eu consigo fazer, isso eu já não consigo fazer. E assim, parece bobo o que eu estou falando, gente, mas assim, tem muita gente adulta que ainda, nos seus altos 40, 40 e tantos, 50 anos, não tem uma vida organizada. É impressionante, não tem horário de leitura, não tem horário de estudo, não tem horário de trabalho, é tudo feito assim, ó. Apareceu, eu faço, ah, não sei, eu vou fazendo, ah, eu sei lá, eu vou indo, eu vou indo. E não pode ser assim, não pode ser assim porque, infelizmente, nós mulheres somos extremamente afetadas por mudanças. Nós somos extremamente sensíveis a mudanças. E nós criamos o caos da mudança, entendeu? Eu vou dar uma olhadinha aqui, que alguém colocou um chat aqui. Dobra sempre. Conheço sim, faz sentido. Obrigado, Cristina. Então, olha aqui, por que que as rotinas são tão importantes? Primeiramente, as rotinas são importantes porque desenvolve bons hábitos. As rotinas podem nos ajudar a criar e manter hábitos saudáveis. As rotinas podem ajudar o seu corpo a relaxar e se preparar para dormir, em termos de rotina do sono, né? Você ter uma rotina, você saber o que vai acontecer hoje, amanhã e depois, elimina estresse.
Sabe aquela coisa de você acordar e falar, ai, o que que eu vou fazer mesmo? Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Senhor, e agora? Essa lista enorme. Nossa, tem que fazer isso, porque você não priorizou, você não sabe o que que é, e aí você já está pensando, nossa, eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo isso, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ah, eu acho que eu vou passar para amanhã, vou passar para depois, acordo no dia seguinte. Aí no dia seguinte apareceu mais coisas para fazer, de repente o marido pediu, de repente o chefe pediu, de repente o filho pediu. Então, assim, ter uma lista reduz o estresse imensamente. E vocês devem estar pensando, ai, Tânia, por que você está falando isso? Você é a Maria da lista e você. Não, gente, porque eu era assim, eu era caótica também, eu fazia tudo errado. Eu estou partindo do ponto do que eu era, mudei, melhorei, fui melhorando, melhorando, e é um processo, entendeu? Então, eu estou falando uma pessoa que extremamente vivia na bagunça, vivia. Tudo era uma bagunça, a casa era bagunça, a lista era bagunça, o trabalho era uma bagunça, tinha partes organizadas, mas não era muito organizada e era horrível, era horrível. Então você vive num sistema nervoso, o teu sistema nervoso, na verdade, vive no ápice, entendeu? Porque você está sempre nervosa e pensando no que você tem que fazer depois, entendeu? Outro detalhe, quando você também tem rotina, você tem um senso de propósito, né? Então, assim, quando você tem a sua lista de tarefas e você vai cumprindo essa lista, riscando, ticando, fazendo um círculo, o jeito que você quiser, né? Dá um senso de satisfação. Nossa, né? Poxa, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não sei vocês, mas assim, eu não sou muito fã de lavar roupa, tá? Mas, obviamente, moramos na terra, né? Temos roupas, tem que ser lavada. Então, você tem que lavar roupa, não tem como fugir disso. Ou eu lavo ou o marido lava, ou eu lavo ou o marido. Alguém tem que lavar roupa. Mas, assim, dá uma satisfação imensa. Põe lá na máquina, tira da máquina, pendura danadinha das roupas, para não falar outros nomes, né? Tira as roupas do varal, que eu acho que é a parte que eu menos gosto, dobrar a roupa e guardar a roupa. Mas assim, depois que você vê tudo arrumadinho, ai, dá uma satisfação. Você fala, ai, consegui, consegui. Nossa, consegui. Mais uma vez eu consegui. Ou a mesma coisa, eu não sei, né, vocês, mas assim, tem que fazer um e-mail enorme, um trabalho enorme, né? Você tem que ler, pesquisar, não sei o quê, toma tempo, toma às vezes 1, 3 horas. Mas quando você enviou, né, aquele trabalho, né, para o cliente ou para o que for para o seu chefe, a satisfação que você fala, nossa, não, eu entreguei, eu cumpri com o meu dever, era isso que estavam pedindo, eu, né, abaixei a cabeça e fiz. Então, assim, essa satisfação, né, esse mérito é próprio, é nosso, ninguém consegue tirar nosso, né? Então, assim, é uma coisa que temos que aprender também, que tem a ver com virtude, mas eu vou falar depois, né? Outra coisa também, quando você entra, né, na rotina e você começa realmente, né, ter essas listas de tarefas, começa a organizar e, assim, ter uma certa mania de ter o hábito da rotina, o hábito de ter lista, o hábito de saber o que que é melhor para você, porque cada um de nós aqui vai ter uma coisa mais definida. Tem gente que vai precisar querer escrever no caderninho, tem gente que vai colocar no celular, tem gente que, sei lá, vai fazer de uma forma diferente, mas vai se organizar. E aí, com o tempo, você vai ver que você vai organizar o que já está organizado. E aí vai te dar uma certa criatividade, entendeu? Então, isso é muito bom. E os teus maus hábitos, que seria o deixar para depois, sabe? Assim, vou deixar para depois, vou deixar para amanhã. Aquele amanhã que nunca chega, porque amanhã é amanhã, e amanhã é depois de amanhã, e depois de amanhã, semana que vem, é o mês que vem. Quando você viu, passou um mês, você não fez nada, né? Eu também já fui parte desse time do amanhã, tá? Eu era a Tânia amanhã, tudo era amanhã, tudo era amanhã, e amanhã nunca chegava. E aí, né, janeiro, fevereiro, vai passando um mês, e quando você viu, terminou o ano e você perdeu todo o ano. E a rotina também, além de, como eu falei antes, né, melhora o nosso sistema nervoso, porque você não está, né, nesse caos, nessa bagunça, você tem uma saúde melhor, né? Você é mais calma, porque você sabe, ali está a tua lista, você sabe o que você vai fazer, quando que você vai fazer, você tem um certo controle daquilo, né? Não, eu sei, eu posso, não posso, tenho tempo, não tenho tempo, entendeu? E aumenta a sua produtividade muito mais, porque você
consegue encaixar outras coisas porque você sabe seu tempo, entendeu? Aqui, eu tenho um compromisso. As aulas vai ficar salva, vai, sempre vai ficar salva. Não se preocupe, meninas. As pessoas agora estão. Depois que eu pedi o e-mail, agora as pessoas estão mais preocupadas com as aulas, né? Ok, deixa eu mudar aqui. Rotina da manhã da Santa Hildegarda. Ah, deixa eu dar um pulinho aqui. Tá. Eu não vou adentrar a rotina do dia, porque, né, são aqui, deve ter umas 15, 16 pessoas, não sei quantas tem hoje, mas assim, no nosso grupo lá tem 280. Então, cada uma de vocês vai ter uma rotina específica para vocês. O que, que é importante notar, né? Para as que estão aqui e as que vão ver depois e já conhecem muito bem da Santa Hildegarda, vocês têm que pensar o seguinte: a rotina de vocês tem que bater com o ciclo de vocês, entendeu? Lembrando que vocês têm a semana boa, a semana semi-boa, a semana não tão boa e a semana ruim. Então, assim, quando vocês vão fazer as tarefas, organizar as tarefas, vocês já começam a pensar: nossa, essa semana é muito boa, nossa, vai ser a semana que vou limpar a casa, vou mudar de trabalho, vou fazer curso, vou ler, porque eu vou estar com a energia a mil. Aquela semana que é a semana meia, mais ou menos, eu já vou tentar fazer menos, porque assim, o meu cérebro, meus hormônios já não vão estar 100% disponível. Então, eu vou conter as minhas tarefas, entendeu? Então, assim, só vocês vão saber como vocês são no dia a dia, né? O ciclo menstrual e o temperamento que vocês têm. Lembrando que vocês não podem usar o temperamento para tudo. Ai, mas eu sou sanguínea, eu sou expansiva e eu não consigo, ai, prestar atenção em nada porque eu só penso em diversão. Não, não, não. Nós estamos aqui para aprender a controlar nossos, né, nossos temperamentos. Então, assim, mesmo sendo sanguínea, vamos tentar retrair isso. Então, assim, quando você for fazer a sua rotina diária, né? Pense no ciclo, pense no seu temperamento, pense o quão é ou não é estressante suas tarefas de casa, do trabalho, se tem filho, se não tem filho. Vocês perceberam que para isso toma um tempo só para pensar nessas coisas? Não é assim, ai, sentou, vou fazer minha listinha, ó, vou fazer a listinha, deu. Não, gente, porque se vocês forem fazer uma lista e bater no ciclo errado, vocês vão ficar estressada, esgotada, vão ficar se culpando. Ai, eu fiz a minha rotina e não tá dando certo, porque você não encaixou no ciclo. E, sim, não se julguem, não fiquem, né, com receio de vocês mesmos, porque nas primeiras semanas vai ter erro, né? Vocês ainda estão se adaptando ao ciclo, vocês ainda estão se adaptando a fazer uma lista melhor, a organizar um pouco melhor, para aquelas que não fazem nada, tá? Eu estou falando aqui, agora as pessoas que vocês já são mega organizadas, parabéns. Então, assim, não se culpem. Sempre dê o tempo de eu ainda estou entendendo, ainda estou aprendendo, tem espaço para erro aí e o mindset, vou melhorar. Amanhã faço melhor, amanhã faço melhor. E amanhã você realmente tem que tentar fazer o melhor, não amanhã nunca vem, entendeu? Essa rotina da manhã da Santa Hildegarda é uma rotina, né, 1.200 anos, né, gente? Lá em 1.200 ela criou essa rotina, vou explicar para vocês num minutinho. Essa rotina, ela é tão boa, que hoje, em 2024, se você procurar na internet, colocar rotina da saúde, rotina, um monte de gente faz a mesma rotina com nomes diferentes. Tem um monte de cientista que já, né, não sei qual é a palavra certa, mas colocou que está 100%, essa rotina é maravilhosa, realmente faz bem. Então, essa rotina da manhã da Santa Hildegarda, se vocês quiserem fazer, é muito bom para vocês, mas vocês podem adaptar a questão do tempo, né? O que eu falo para muitas pessoas, né? Na rotina da manhã, se você nunca fez uma rotina da manhã, faça menos. Inicie com menos
E assim que você conseguir essa rotina, você vai melhorando e você vai aumentando os detalhes da rotina, tá? Eu não pus aqui a minha rotina, porque vocês vão pensar, nossa, mas é muita coisa, Tânia. É muita coisa, mas para mim, no momento, não é. Quando eu comecei minha rotina, era uma bem básica, e aos poucos eu fui melhorando ela, tá? Essa rotina da manhã da Santa Edgarda. Vamos lá. Acordar cedo. Eu coloquei cedo, não coloquei a hora, porque cada um mora num lugar, cada um. Tem gente que acorda às 5 da manhã, tem gente que acorda às 4:30, tem gente que acorda às 6, tem gente que acorda às 7. Eu acho que até às 7 a gente pode falar cedo. Depois das 7 já não é mais cedo, tá, gente? Os que acordam 8 e 9, você já não é mais cedo. A palavra já era. Então, acordar cedo. Por quê? Quando você acorda cedo, você começa a organizar o teu ciclo circadiano, né? Que é o teu ciclo hormonal, que tem a ver com a terra, que é melhor para o nosso despertar e para a nossa energia. A Santa Hildegarda aconselha, né, você, assim que acordar, já fazer uma pequena oração. O que que é uma pequena oração? É um pequeno agradecimento, né? Acordei, obrigado, Senhor, obrigado, meu anjo, Maria, José. Nanana. Uma pequena oração mental, o que for, mas assim, uma pequena assim, você notou que você está diante de Deus, né? O terceiro ponto, ver a luz do dia, né? Ver a luz do dia. Então, assim, teu quarto tiver uma janela, abrir a janela, olhar para fora, ver o céu e a luz, né? Se tiver sol, melhor ainda. Que mora na Inglaterra já não tem essas vantagens, que às vezes a gente acorda e tá preto. Então, bom, paciência. A gente tem que esperar umas horas para poder ver o céu. Mas se você tiver, né, um lugar que você abra, ver o céu, né, ver o sol, esse bater nos olhos, gente, essa luz já cria vários ciclos hormonais dentro da gente. É maravilhoso para o nosso corpo. Você já começa a emitir, né, mandar ondas para o corpo dizendo acorde, a energia começa a vir e o sono começa a ir embora. Se você tiver, né, um jardim, né, porque tem pessoas que moram em apartamento, não vai ter jardim, é difícil, mora longe, o que for, mas se você tiver um jardim, vá até o seu jardim, porque ela fala, a melhor coisa, além de ver o céu e o sol, é ver algo verde, ver plantas, porque o verde cura os olhos de milhares de coisas e tem uma certa energia todas as plantas, né? E aí eu coloquei outro passo, andar de pé descalço no chão ou na grama. Mais uma vez, vai depender da casa de vocês, onde vocês moram, etc. Se não for possível, tudo bem, esquece esse ponto, entendeu? Tomar banho. Por que que eu coloquei tomar banho? Porque o tomar banho desperta o corpo, te dá uma energia, entendeu? Você já fica meio que preparado para o que vai vir no dia, né? Porque tem gente que não gosta de tomar banho de manhã, prefere tomar banho à noite. Então, assim, vai ter uma certa diferença no despertar. Se você tomar banho gelado ou frio ou menos quente, melhor para o teu corpo, melhor para a corrente sanguínea, para a imunização, para a pele, para o libido e mais importante ainda para o seu despertar, entendeu? Mas assim, tem uma lista enorme de benefícios saudáveis, né? E aí, depois dessas categorias, né, você inicia as tuas orações, né? Aí você realmente, não sei, aí vai de cada um de vocês, né? Rezar o rosário, fazer uma contemplação, ter uma leitura da Bíblia, fazer uma meditação cristã. Quando eu falo meditação, gente, não tem nada a ver com yoga ou com qualquer outra religião, é uma meditação baseada realmente na Bíblia, ou numa passagem, ou num santo, alguma coisa desse tipo. O legal, né? Aí vai depender do tempo de cada um, né? Tem pessoas que fazem 5 minutos, tem pessoas que fazem 15 minutos, tem pessoas que fazem 30 minutos. Mas aí vai da família de vocês, do trabalho, das situações que vocês se encontram, do horário que vocês acordam, etc, etc. Obviamente, quanto mais tempo você está em oração, mais próxima você está de Deus e é melhor para o seu, né, não só da sua vida espiritual, mas obviamente no seu ser cerebral, porque quando a gente entra em oração, em profunda oração, também já tem pesquisa científica mostrando o quanto que as células se renovam no nosso cérebro, né? Fizeram uma grande pesquisa, mostrou lá a mulher
né, com máquinas no cérebro, não sei falar o nome das máquinas, mas mostrou claramente quando ela entrou 100% em oração o quanto que o cérebro ficava assim em atividades e era super benéfico. Então, assim, imagina, né, gente, você está em oração com Deus, né, em totalmente conexão com Ele, que coisa boa, e além de ser bom, ainda é bom fisicamente, né? Aí, fazer exercício. Em seguida, fazer o exercício de pelo menos 15 minutos, né? 15 minutos, porque, né, melhora a circulação, é bom. Se você está em depressão, ansiedade, vai ser diminuído isso, pelo menos 15 minutos. Mais uma vez, se você tiver tempo, 30 minutos, 45 minutos. Gente, assim, qualquer exercício já faz bem para o nosso corpo, né? Aí eu coloquei tomar café da manhã para os que tomam, porque tem muita gente que faz jejum, aí não vai tomar café da manhã, só vai almoçar. Para aqueles que tomam café, ela sempre fala, né? Esquece glúten, ela nunca falou do trigo, sempre falou da espelta. E a alimentação dela, se você for procurar, é altamente alcalina. Então, esse negócio de comer pão, infelizmente, o pão hoje em dia é totalmente modificado, né? Não é um pão dos tempos de Jesus que era maravilhoso. Hoje em dia você come pão, mas não é pão. E só inflama teu corpo. Então, esquece pão. Ou é espelta, ou sei lá, é ovos. Gente, vocês quem pode comer ovo, comem ovo. É uma maravilha. O ovo tem todas as vitaminas do mundo. Come um ovo, come um abacate, não sei. Bom, tome seu café da manhã. E aí eu coloquei se vestir bem. E aí vocês devem estar perguntando, nossa, Tânia, como assim se vestir bem? Gente, vocês não têm noção o que que acontece no cérebro quando a gente se veste, principalmente para mulher. Vocês já perceberam, se vocês trabalharem em casa, as pessoas que trabalham remoto, e estão trabalhando de pijama, quando vocês trabalham de pijama e quando vocês têm reunião e vocês têm que se trocar e vocês vão na frente do computador, a diferença que dá no cérebro de vocês, a vitalidade, a felicidade, é impressionante como a gente se vestir bem, como muda a nossa mentalidade. Então, assim, procurem, sim, mesmo se estivessem trabalhando em casa, ou mesmo se estiverem tomando conta de filhos, se vestir bem. Eu não estou falando assim, ai, né, se vestir para ir para uma festa, se vestir para ficar super elegante em casa. Não, gente, é só não estar de pijama, é só não estar com roupa rasgada. Mais um detalhe: não tenho roupa rasgada, não tenho roupa de buraco, não tenho nenhuma roupa que remete a uma coisa extremamente terrível, porque essa imagem que você tem de você mesma não faz bem nem para você, nem para as pessoas que te olham. Você já está influenciando os teus filhos a te olharem dessa forma. Então, assim, o mínimo que você faz para você é, pelo menos, se vestir bem. Se vestir bem, qualquer roupa, limpa, bonita, e você vai se sentir bem melhor, tá? Essa rotina você pode adaptar, você pode diminuir, você pode fazer o que você quiser. O que que as pessoas. Tem um estudo falando o seguinte: para as pessoas que têm depressão, ansiedade, ter sempre três modelos diferentes de rotina. Por quê? Para você não se sentir que você não é capaz. Então, assim, você faz uma rotina um pouco mais detalhada, né, que tenha mais coisas para fazer, uma rotina menor e uma rotina menor, porque você pelo menos sabe que se você fizer a menor, que é acordar, fazer uma pequena oração, né? Tomar um banho e fazer uma contemplação, nossa, ganhei o dia, consegui fazer minha rotina. Então você já fica feliz que você atingiu o mínimo do seu dia, né? Porque assim, o que que vai acontecer? Somos mulheres, somos cíclicas. Vai chegar naquela semana da menstruação ou pré-menstruação, que os hormônios estão acima, né? Você tem mais fome, mais cansaço, mais sono, é cansativo fazer. Às vezes você vai acordar e não vai ter energia, não vai querer, e aí, né, o teu temperamento já não é um temperamento forte, e aí não vai querer fazer. E aí, entre fazer nada e fazer o mínimo, faça o mínimo. Porque se você não fizer nada, você vai ficar se culpando. Ai, nossa, eu acordei, não fiz a minha rotina, ai, não rezei, ai, não fiz isso, ai, eu sou terrível. Aí você começa a se culpar, entendeu? Então, assim, não. Para os dias que eu acordar mal, não dormir, tiver nessa semana difícil, eu vou ser um pouco, eu vou ser mais flexível comigo, eu vou fazer o mínimo. Se eu conseguir fazer mais, ótimo. Se eu não conseguir,
Pelo menos o mínimo eu consegui. Agora, nas semanas que você sabe que você tem mais energia, faça, porque é bom para o nosso corpo, entendeu? No final, menino. Ah, aqui, ó, essa foto eu escolhi de propósito. Por que que eu escolhi essa foto de propósito? Porque é exatamente isso que a Santa Hildegarda quer, que a gente abra a janela, abra a porta, olhe para o céu, olhe para o sol, olhe para os verdes e realmente tenha essa conexão com o divino, entendeu? É uma coisa assim, estamos abrindo em contato direto com o mundo, com o divino. Isso que ela quer da gente. E isso que a gente tem que, né, pensar realmente, né? Não é só respirar e olhar e esquecer. Não, é pensar que Deus está em todos os lugares, e olha que coisa linda, e olha que temos mais um dia. Realmente ser gratos pelo aquele dia, sentir, né, de repente, um abraço, sentir várias coisas divinas dentro da gente. Então, assim, tenta imaginar, porque eu não sei o quanto que vocês entendem de direção espiritual, mas toda direção espiritual, você tem que usar muito da sua imaginação, né? Por que que tem que usar muito da imaginação? Porque quanto mais a gente usa a nossa imaginação, mais aflora a percepção divina. Então, assim, vale muito a pena, meninas, vale muito a pena usar, querer, estimular, ok? Eu não vou falar da rotina do dia, porque, né, não sei a rotina de vocês, então vocês tentam fazer o melhor possível depois do café da manhã, se vão para o trabalho, se ficam em casa, o que for, criando aquela lista de prioridades que foi falada antes. Agora a gente vai falar da rotina da noite, tá? A rotina da noite, mais uma vez, eu vou falar o que eu falei com a rotina da manhã. A rotina da noite, vocês também façam uma rotina longa e façam uma rotina menor. Por quê? Porque nem sempre dá para fazer uma rotina correta, né? Principalmente aquelas pessoas que, de repente, têm filho, o esposo trabalha, né? Às vezes, eu mesmo, assim, fico, não, eu vou fazer tal coisa. Aí acontece algo na minha família, no meu esposo, eu já não vou conseguir ler o que eu queria ler, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, hoje eu não vou conseguir ler meus 30 minutos, leio 15. Hoje eu não vou conseguir 40, vou ler 5, mas vou ler alguma coisa, uma página. E às vezes chega dia que realmente eu pego o livro e meus olhos estão fechando e eu falo, Senhor, hoje não deu. Então rezo e durmo. Então é assim, gente, a gente tem que ser flexível, né? Mas quando a gente consegue, ótimo. A rotina da noite. Vai de cada um de vocês. Eu coloquei 21h30, porque normalmente é um horário bom, né? Mas se vocês dormem mais tarde ou mais cedo, vocês mudam o horário com vocês, né? Então, assim, desligar o celular ou colocar no modo avião. Não mexer no celular, tá? Por quê? Porque a luz do celular é uma luz branca, ela ativa vários elementos do nosso cérebro e ela atrapalha o sono. Então, assim, se você está acordando cedo, fazendo várias, né, oração, tarefas, nananana, mais ou menos umas 9h30, você vai começar a sentir sono de qualquer maneira. 10 horas da noite, o teu corpo vai pedir para você dormir, que o teu ciclo está em harmonia com a noite. Então, assim, você vai dormir naturalmente. E eu não sei se vocês sabem, se você não dormir até as 10 da noite, que é um horário natural que libera a melatonina, se você não dormir às 10 horas da noite, você não vai dormir até a meia-noite. Você vai ficar essas 2 horas é, meio que acordado. Você perdeu ali o que a gente chama vagão do sono. O trem passou com sono, você não pulou, você não dormiu, e aí você não vai conseguir. Você vai, ai, tô com sono, tô com sono, tô com sono, mas estava conversando, estava no celular, ou estava lendo um livro, o que for. E aí não dormiu, não dormiu. Aí, ó, 10h30, passou, 11 horas o sono já era. Aí 11h30, aí meia-noite talvez ele volte. Só que o que que acontece? A melatonina liberada mais cedo é melhor para a mulher, é melhor para os hormônios, é melhor para a pele, é melhor para uma série de regulamentação dentro do corpo, né? Então, assim, e sem contar que é rejuvenescedora. Então, assim, para aquelas que não querem usar cremes e não são aptas a esses negócios de colocar em pele, botox, filling, o que for, gente, durmam cedo, até as 10 da noite, ó, o negócio é maravilhoso, tá?
Não desligou o celular, põe o celular e deu. Aí eu pus aqui, né? Banho morno, limpeza de pele é uma coisa muito pessoal, vai de vocês, né? Chá, é sempre bom um chá antes de dormir, por quê? Porque é bom para o sistema nervoso, é para o nosso sistema de intestino, acalma, ajuda com sono, principalmente a camomila, a lavanda, o maracujá, né? O capim-limão, erva doce. é, Tem um negócio, a licore, acho que chama licoreza, acho que é isso em português. É maravilhoso esse também. E aí eu pus, né, leitura por 30 minutos, né, de preferência, né, se for religiosa, para você descansar, exame de consciência, para você avaliar o que que você fez, né, nas suas ações boas e más, verificar se você teve algum vício durante o dia, ou você utilizou de alguma virtude, né, caso tenha algum pecado capital, escreva, né, na lista de pecados. Se for venial, escreva também, porque você começa a entender melhor o que que é venial, o que que é capital. Faça uma breve oração ou meditação para acalmar a mente, né? Aí é muito pessoal também, vai de vocês, o que que vocês gostam de fazer, né? Se é uma coisa interna, se é externa. A Santa Edgarda enfatiza muito a reflexão espiritual, mas também o expressar a gratidão do dia. E o mais importante que eu acho muito legal dessa prática é que ela preza muito assim, não só o dia, né? Você meio que refletir sobre o dia que você teve, né? Das tarefas que você fez, como você lidou, o seu comportamento com esposo, filha, marido, trabalho, como você lidou com essas pessoas, mas pensar já no dia seguinte, né? Já pensar assim, nossa, amanhã meu dia vai ser maravilhoso, amanhã eu vou ter reuniões maravilhosas, ou amanhã eu vou poder ir na missa para aquelas que vão na missa diariamente, ou vou encontrar tal pessoa. Então, assim, você já começa a imaginar, manifestar para as pessoas que usam essa palavra, manifestar o teu dia seguinte de uma maneira positiva, em vez de você falar, nossa, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, amanhã eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, aí vou ter que fazer isso, nossa, vou ter que ver aquela pessoa que eu não gosto, ou aquela pessoa que eu gosto, ou vou ter que fazer isso, nossa, vou ter que fazer tal coisa, eu vou ter que lavar roupa, não sei. Tô brincando aqui, né, meninas, que eu não sou muito fã de lavar roupa, mas, assim, tem que ser feito. Mas, quando você tem essa ação positiva, tudo levado para o positivo, até as coisas que você não gosta de fazer se tornam positivas, entendeu? Você fala, vou fazer isso, vou fazer isso, ai, que bom, vou fazer aquilo. E as coisas que você realmente não gosta, você começa a mentalizar ou colocar vocabulários positivos. Vocês vão ver a diferença que faz. É impressionante o que a gente pensa acontece. Então, assim, ai, não, sabe aquela coisa que você não queria fazer de jeito nenhum, você começa, não, isso vai ser ótimo para mim, porque, né, eu vou ter que, eu vou ter que ganhar disso. Então, as coisas começam a melhorar, tá? Eu coloquei ali no final ali, ó, para quem gosta de escutar algo, tem a liturgia das horas no app Hallow e também nos outros apps. O motivo de eu ter colocado em asterístico é o seguinte: se você não tem o controle do celular, se você não consegue, na hora que pega o celular, vai para o WhatsApp, vai para o Instagram, nananana, então esquece app. Você não é a pessoa do app. Agora, se você é uma pessoa altamente controlada, você vai pegar o celular e vai direto no app, né, religioso, e não vai ficar fuçando no celular, aí escuta um negocinho e dorme escutando lá, tal. Mas se você não for uma pessoa controlada, esquece o celular, porque assim, você fez tudo isso, você está totalmente, né, numa rotina boa, conectada, tudo bonitinho, pegou o celular, acabou. Perdeu, gente. Perdeu a oração, perdeu tudo. Eu não sei vocês, às vezes eu cometo isso, tá? Eu não estou falando aqui achando, vocês estão achando que eu sou a perfeitinha aqui, eu não sou perfeita em nada. Bem longe disso. Mas às vezes eu cometo esses erros, assim, na hora que eu cometo, eu já sei que eu cometi, né?
sei lá, às vezes pela manhã eu fiz uma leitura, né? Uma leitura, fui, fiz uma contemplação, tal, 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 fiz uma oração linda, nananana, terminei a oração, me despedi e tal, dei meu tchau, né? Tô pensando agora, vou partir para minha. Aí pego o celular, quando eu vejo, eu tô olhando uma coisa nada a ver. Eu falo, não, como? Como que eu fiz isso? Eu acabei de sair de uma oração, acabei de ter todo esse momento divino, essa contemplação, às vezes até me emociono e tô com o celular olhando uma coisa nada a ver. É assim, absurdo, absurdo. Aí eu já, não, não, isso é um vício, isso, né, largo, não sei o quê, eu já tento me compor, mas assim, por quê? Porque eu tô sempre tentando olhar quais são os meus vícios, entendeu? Então, assim, é uma coisa também que eu falo para vocês sempre, refletir, né? Como vocês podem refletir, como vocês podem se olhar e perceber qual é a caminhada de vocês, porque assim a gente começa a mover, gente, a gente começa a melhorar em alguns pontos, né, na nossa vida, rotina, oração, virtudes, mas os vícios estão ali, gente, os vícios estão ali, eles não querem que a gente larguem, eles querem ficar, então assim, a gente tem que ver aonde o vício ainda está brigando com a gente, ok? Vou lá para outra. Ó, menininha ali, ó, isso daqui parece eu. Eu coloquei essa foto porque eu tinha mania até de colocar aquele negócio no olho para dormir. Eu não preciso mais, mas assim, até para ajudar para dormir eu colocava isso daí. Eu era assim muito chata com escuridão e barulho, mas assim, o que for, o que for. Bom, agora vamos chegar nas virtudes, meninos. Vocês conhecem essa lista aí da outra apresentação, que é a lista de virtudes da Santa Eusegardas, que se chama Virtudes Subconscious, né, do subconsciente, né? Nem todas as pessoas entendem da lista do subconsciente das virtudes. Por quê? Porque todo mundo só fala das virtudes normais, né? Então, assim, hoje eu vou dar uma repescada nas virtudes, né? Eu acredito que vocês saibam, né? A maioria ali no grupo deve conhecer, uma minoria não deve conhecer, de repente não fez um catecismo, ou de repente não estudou, mas tem três tipos de virtudes, né? As virtudes cardeais e as virtudes teologais, né? Então, assim, o que que é virtudes? Virtudes são bons hábitos, disposição para práticas boas, ações humanas que surgem uma série de escolhas e desconexas. Também são disposições e inclinações nossa, né? Então, você vai ver que tem pessoas que agem de uma forma sempre, né? São pessoas que você olha e fala, nossa, aquela mulher é super honesta, é super ética, é super educada, é super elegante, e aí você olha para outras, aquela dali, né, tem uma boa comunicação, fala bem, tem um coração enorme, é muito generosa, mas nem sempre as pessoas têm as mesmas virtudes, às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque nós crescemos, né, dentro de uma família e a família passa algumas virtudes para a gente. E a gente carrega algumas virtudes da família e na faculdade, no trabalho, vamos conhecendo pessoas e as virtudes vão aumentando ou não, ou diminuindo. Porque, infelizmente, o nosso centro, né, o nosso convívio com pessoas pode modificar isso, né? Até porque, né, de repente a pessoa vem de uma família muito honesta, encontra pessoas que não são honestas e aprende a ser desonesto. E aí a pessoa, né? Então, assim, vocês estão entendendo que o meio que você está é muito importante. Já as virtudes, né? Vou continuar nas cardeais, né? As que são mais conhecidas, né? São a prudência, justiça, temperança e fortitude, né? A prudência, gente, a prudência é uma das virtudes mais importantes que a gente tem, porque a prudência delega as nossas ações. O quão prudente a gente é de fazer algo bom ou ruim, né? Quão prudente a gente é em tomar conta de um filho, tão prudente a gente é em fazer ou não um trabalho. A prudência, na explicação no livro de Maria que eu estou lendo, eu acho que ela deu umas 10 páginas só para explicar toda a prudência de um ser humano. E aí eu fiquei analisando em todos os atos que a gente tem no nosso dia, assim, ao acordar,
ao dormir, cozinhar em casa, lavar roupa, ir no trabalho, dirigir, o quanto que a gente tem que usar de prudência para não cometer um erro. Está dirigindo, dirigir aqui, se você pegar o celular e dirigir, gente, você não teve prudência, você poderia ter batido o carro, você poderia ter se machucado, matado alguém, etc, etc. Então, assim, a prudência é uma atitude, né, uma virtude que a gente tem que ter muito forte com a gente. Aí tem justiça, né? Justiça é o ato de você ver o que que é devido de cada pessoa, né? É ser justo com as pessoas. O que não é fácil, nem sempre a gente acha que a gente sempre acha que a gente é justo, mas será que a gente é justo mesmo? Às vezes a gente não é justo. Então, assim, é muito importante ter esse olhar de justiça na nossa vida, né? A temperança, né? Temperança é como se fosse uma certa paciência, né? É restringir as paixões nas nossas ações. Então, assim, as pessoas, né, enraivadas, não sei o quê, não tem uma certa temperança a falar, né? De repente você tem que fazer algo e de repente tem que fazer algo muito devagar e lentamente, e você faz rapidamente sem a menor temperança ou prudência, e você causa um desequilíbrio, entendeu? Fortitude. Fortitude é a coragem, a diversidade e a constância nas ações difíceis. E assim, fortitude. Fortitude é acordar. Gente, nem sempre acordar cedo é fácil. Então, você tem que ter fortitude, né? Vou acordar. Vou. Olha, me dá a virtude da fortitude para ter força para fazer meu trabalho, força para ser uma mãe melhor, força para fazer o que eu não consigo fazer. E às vezes, né, a gente recebe uma mensagem, uma notícia ruim, né? Uma pessoa da família faleceu, ou alguém muito próximo está doente, está com a cura, ou sei lá, o marido perdeu o trabalho. É uma ação difícil, é uma ação que toma muito da nossa energia, né? Então você tem que pedir a fortitude para lidar com aquilo na melhor disposição, né? Porque a gente tem que ver que notícias ruins não são ruins, são sempre um teste, são sempre assim momentos na nossa vida de aprendizado. Então assim vocês têm que usar essas virtudes muito, muito fortemente diariamente, tá? Já as virtudes teologais é a fé, esperança e caridade, né? E a fé, esperança e caridade a gente recebe no nosso batismo. E a gente continua recebendo durante a vida conforme Deus dá para gente, como graça. E se a gente for pedindo também. Mais uma vez, eu não sei se vocês têm um catecismo grande, se vocês não conhecem ou não, mas durante a missa, né, na hora que o padre levanta a Eucaristia, se você pedir naquela hora, por favor, me dê graças de mais fé, mais esperança e mais caridade, pode ser que Deus te dê mais fé, mais esperança e caridade. É a melhor hora para pedir aquela hora. E também, durante o rosário, você pode pedir nas três primeiras Ave Maria para o aumento de fé, esperança e caridade. Então, assim, é, ter fé nunca é pouco, né, gente? A gente precisa de fé todos os dias para viver no mundo que a gente está vivendo, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse entendimento quais são as virtudes teologais, que só Deus dá, a gente não tem controle, que é fé, esperança e caridade, e as virtudes cardinais, que são virtudes que a gente tem que exercitar todos os dias, né? E nisso a gente tem que ver quais são nossos vícios. Eu vou até ver se. Ah, não. Eu vou voltar aqui, né? Como vocês viram, são 7 virtudes, né? E para Santa Hildegarda são 34 virtudes. E aí, porque essas virtudes aqui da Santa Hildegarda são as virtudes que a gente usa no dia a dia, gente. No dia a dia. É a verdade, é a felicidade, a humildade, a obediência, a força, a consistência de acordar. Vou acordar, vou seguir minha rotina, entendeu? Eu vou ter paciência no dia a dia, no meu trabalho, com a minha família, eu vou ter disciplina, entendeu? Tudo isso vem dessas 4 atitudes, dessas 4 virtudes. Então, assim, é muito importante tentar entender as virtudes para a gente ir utilizando todos os dias.
não só no nosso trabalho, na nossa família, mas assim, ter uma reflexão interna de como isso é importante no nosso dia a dia, entendeu? Vícios, vocês sabem, né? São os maus hábitos, indisposições, palavrões, preguiça, medo, egoísmo, tudo isso é vício, entendeu? Ah, não quer fazer tal coisa? Por que que não quer? É egoísmo. Uma mãe que não quer cuidar do filho, egoísmo. Uma mãe que não quer limpar a casa, preguiça. Porque as pessoas querem colocar nomes diferentes agora, né? Ai, ela não tem tempo para ela. Bom, ela não tem tempo para ela ou ela realmente não quer fazer? Então, temos que ver isso.